Muito boa tarde, vídeo das 8 horas agora, muita rodada do Brasileirão pra falar. Ontem você pode ter percebido que a gente não teve o vídeo das 8 horas. Eu tive um problema, eu jogando bola acabei torcendo o pé, deu um problema, passei o dia inteiro no hospital. Isso foi logo depois de eu ter gravado o vídeo do meio-dia, que saiu normalmente, e ter falado um pouco da rodada do Brasileirão do sábado. Mas este vídeo vai sair, eu não sei ainda se 18 horas ou se às 4 horas em si que vai ter começado a rodada. Mas vamos lá de qualquer jeito. Falar um pouco dos jogos da rodada de ontem, né? Do sábado. O Fluminense ganhou do Atlético Mineiro por 3-0 e assim, o Atlético Mineiro é aquela sensação já que pode dar ruim, né? Porque tomar 3-0 do Fluminense, que acabou de perder um técnico no meio de uma eliminação da Sul-Americana, que é um técnico, o Zubeldia não é aquele técnico prateleira A do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro não pode perder esse jogo. Na verdade, pode perder, mas não por 3-0. Os autores dos gols foram o Samuel Xavier, Kevin Serna e o Keno. Logo depois a gente teve Internacional 2, Botafogo 0, lá no Beira-Rio. Importantíssima vitória para o Internacional. Dificulta muito a vida do Botafogo lá na parte de cima da tabela, apesar do Mirassol ter perdido para o Corinthians, mas isso a gente já fala daqui a pouco. E muito boa vitória para o Ramon Dias, que conseguiu empate contra o Corinthians no meio de semana, no final do jogo. Até um jogo muito questionado, a gente falou sobre ontem, um pouco sobre ontem, né? Um pouco sobre na sexta-feira também. Mas excelente vitória para o Ramon Dias. E a gente vê que o Ramon Dias é um técnico que vai fazer, confirma o que eu falei há algum tempo atrás. O Ramon Dias é o melhor técnico para fazer o arroz feijão e, por exemplo, não rebaixar um time. Ele é muito, muito fora da linha, consegue implementar seu esquema rápido e o time já dá a resposta dentro de campo muito rapidamente. O Ramon Dias são 3 jogos, são 2 empates e uma vitória, a primeira vitória contra o Botafogo. Logo depois teve Bragantino 1, Grêmio 0. Um jogo bom pro Bragantino, porque não briga tão na parte de baixo, mas como do 16º ao nono tá tudo muito embolado, é uma derrota que pode acabar perdendo uma posição ali, é uma derrota que dificulta muito o Grêmio. O Grêmio está neste momento em 11º e estaria em 10º caso tivesse arrancado pelo menos o um empate, caso tivesse vencido, estaria à frente do Bragantino por conta do confronto direto. O Bragantino foi a 36 pontos e está em nono. Logo atrás São Paulo e Fluminense, apenas 2 pontos de diferença. Eu tenho uma colinha aqui na minha direita, vocês já sabem disso, então se eu for ficar olhando aqui para a direita é porque eu tô colando, então não tem muito o que fazer. E aí o grande jogo da rodada, perdão, o grande jogo da rodada, na minha opinião, era Corinthians e Mirassol. Hoje a gente pode chamar de clássico paulista, né? O jogo da ida, o Mirassol venceu por 2-1 de virada. A única virada do Mirassol no Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória. Capaz de ter uma outra, mas eu acredito que seja contra o Mirassol. O Mirassol no primeiro jogo tinha tomado gol no primeiro tempo. Foi exatamente igual foi nesse jogo. Só que o Mirassol no primeiro jogo virou, no primeiro turno do Brasileirão virou, tomando um gol no primeiro tempo, fazendo 2 no segundo tempo e conseguiu sair com a vitória lá. Mas nesse jogo foi completamente diferente. O time do Corinthians muito mais arrumado, começou com 10 minutos de muita pressão do Mirassol. Teve algumas chegadas muito perigosas que poderiam ter saído o primeiro gol do jogo para o Mirassol. Algumas chegadas muito perigosas do Reinaldo, principalmente. E aí, aos 13 minutos do primeiro tempo, aos 13 minutos, na verdade, não, né? Porque aos 13 minutos, mas o árbitro só vai confirmar com 18. Mais o problema do VAR, né? Que demoraram 5 minutos para a confirmação de um pênalti. Um pênalti, claro, na minha opinião. O Reinaldo não busca a bola e acaba tirando o Yuri Alberto da possibilidade, do alcance da bola para fazer um gol que estava sem goleiro. E para mim um cartão amarelo ficou barato. Deveria ter até aplicado o cartão vermelho, já que era um pênalti, era lance claro de gol e sairia um gol naquele momento. E aí a torcida do Corinthians começa a gritar o nome do Yuri para ele bater o pênalti. Ele que o último pênalti que bateu foi contra o Flamengo e ele deu uma cavadinha bizarra
nesse jogo contra o Rossi, que tinha acabado de defender 2 pênaltis na Copa Libertadores. E o Yuri acabou não batendo, quem foi pra bola foi o Maicon, e o Maicon bateu muito bem, bola forte no canto esquerdo do goleiro, o Walter até chegou a encostar, mas não conseguiu ter tanta força para tirar a bola. E aí, logo depois, o Yuri faz um gol muito importante também, para voltar a marcar com mais frequência, coisa que não estava acontecendo, e o André, volante do Terrão, acho que quarto, quinto jogo como profissional dele, faz também um belo gol que a bola iria para fora, mas acaba desviando no jogador do Mirassol, e aí não tem nem o que fazer, né? A bola foi bola na rede e comemorou, e muito legal. E assim, o Corinthians consegue um excelente resultado, um resultado ruim pro Mirassol, que poderia ter assumido a quarta colocação com folga contra o Botafogo, né? Porque o Botafogo perde do Internacional e continuou com 43 pontos, o Mirassol perde do Corinthians e ainda tem 43. O Mirassol poderia ter chegado a 46 pontos, que seria daria um jogo de folga do Botafogo para manter a briga pela Libertadores, pela classificação direta da Libertadores viva. E o Corinthians, que começou a rodada em 13º, muito bem, né? Fez um jogo muito bom, principalmente o Breno Bidon, que o Dorival ele consegue piorar alguns jogadores, mas melhorar muito outros. O que vem jogando de bola, o Breno Bidon e o Matheus Bidu principalmente, é algo sinistro. O Matheus Bidu que dá o passe pro pênalti cavado pelo Yuri Alberto, né? E, cara, o Dorival ele conseguiu voltar a fazer o Breno Bidon jogar bola, o Maicon a jogar bola, e acho que a gente descobriu a posição do Breno Bidon, que não era um segundo volante como muita gente achava. É um meia realmente mais à frente, e que ele, nesse esquema, ele tá substituindo o Rodrigo Garro. E achei legal o Dorival, mesmo com o Memphis à disposição no banco, ter mantido o Guinegão como titular. Guinegão e Yuri Alberto foram a dupla de atacantes titulares. E achei um bom jogo do Corinthians, principalmente, que não vencia em casa há algum tempo no Brasileirão. E é bom para dar sequência, para chegar com mais folga na semifinal da Copa do Brasil, que é em dezembro. Ainda faltam 2 meses? Sim, mas ainda precisa ter folga para chegar e não precisar poupar num jogo aqui, para não precisar poupar um jogo ali, e conseguir já estar tranquilo sem brigar pelo rebaixamento. Essa foi a rodada de sábado. A rodada de domingo, 4 horas da tarde, começa com Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras, na verdade, no Morumbi. Jogo importantíssimo para o Palmeiras, mais importante ainda para o São Paulo, para dar continuidade à sequência do bom resultado que veio contra o Fortaleza, fora de casa, em 2-0. E clássico, a gente sabe, o time do Palmeiras é muito melhor do que o time de São Paulo, mas clássico a gente sabe que se iguala. O clássico, o Corinthians arrancou empate do Palmeiras no segundo turno do Brasileiro, que o Palmeiras jogou muito mais bola, o Corinthians foi amassado, mas conseguiu arrancar o empate porque clássico é isso. Clássico iguala os iguais. E aí eu acho que vai ser um jogo muito aberto, apesar dos últimos Palmeiras e São Paulo que a gente viu serem bem abaixo o nível, né? São jogos que são muito chatos de acompanhar, mas espero que até pelo nível das duas equipes e pelo momento que elas estão chegando, espero que a gente consiga ver um bom futebol apresentado dos dois lados. Vasco e Vitória, também às 4 horas, lá em São Januário. Jogo importantíssimo para o Vasco, mais importante ainda para o Vitória, que conta com 25 pontos, é o primeiro time na zona do rebaixamento, e o Santos, que é o 16º, tem 28. Então o Vitória pode encostar no Santos e conseguir brigar mais para não cair. E aí, logo depois temos Bahia e Flamengo, jogo muito complicado para o Bahia, complicado também para o Flamengo, mas o time do Flamengo é muito forte, né? O jogo é 6h30 da tarde, lá em Salvador, lá na Arena Fonte Nova. Vai ser um jogo muito complicado para o Bahia, mas apesar disso conseguiu uma vitória contra o Palmeiras, que é um time que está brigando lá pelo título
e conseguiu piorar o Palmeiras e conseguiu ajudar o Flamengo e tal. A gente tem que ver, porque o time do Bahia lá em Salvador é muito forte. O time é forte de qualquer jeito, mas em casa é algo é algo é algo sinistro. É um time que joga muita bola, acaba propondo o jogo e vamos ver se o Rogério Ceni vai conseguir também fazer isso contra o Flamengo. Rogério Ceni que foi sondado pelo Bayern Leverkusen. O Bayern Leverkusen analisou 20 técnicos disponíveis e o Rogério Ceni também foi um desses 20 nomes e a gente precisa ver como é que vai, como é que o Bahia vai lidar com essa situação, como é que o grupo City vai lidar com essa situação, porque é uma perder o Rogério Ceni nesse momento seria algo catastrófico e não existe nenhum técnico hoje no Brasil livre no mercado para chegar e repor o Rogério Ceni com a qualidade que tem, com o nível de estudo que tem. O Rogério Ceni é um dos melhores técnicos do Brasil hoje, top 5 fácil. E aí, Juventude e Fortaleza no Alfredo Jaconi, jogo dos desesperados, Juventude brigando para sair da zona do rebaixamento, e o Fortaleza já tá meio que com o caixão fechado, tá na penúltima colocação, é muito complicado e muito provavelmente o Juventude vai conseguir o triunfo nessa partida às 6h30 da tarde também no sul do país. Fortaleza e Juventude que é uma viagem muito cansativa, uma viagem de quase 5 horas. Você vai sair lá da ponta norte do nordeste do país e vai lá para a ponta sul, lá no Alfredo Jaconi, e vai ser um jogo muito complicado para Fortaleza. E acredito que o Juventude tenha tudo para ganhar e encostar no 17º, que é o Vitória. O Juventude que tem 23 pontos, o Vitória que tem 25. E aí deve, caso o Vitória não consiga a vitória em si, né? É até um jogo de palavras. Contra o Vasco, o Juventude vai tomar a posição e vai ficar mais perto da zona segura do Brasileirão. E aí a gente fecha a jogada com a rodada com 2 jogos, né? Às 8h30 da noite, Ceará e Santos. Jogo complicadíssimo pro Santos. O Ceará tá em 13º, vem de um bom Brasileirão, pelo menos um Brasileirão na média. Vi muita gente que falava que o Ceará era favorito a cair. Não tá se confirmando isso. O Ceará tá impondo muito problema e muita dificuldade para todos os adversários que jogam. E o Santos a gente sabe, né? O Santos vem de uma melhora com o Vojvoda, com um novo técnico, mas ainda não é o time que no papel é top 10 do Brasil, não joga a bola ainda como um time top 10, como um time de ponta. E vai ser, fora de casa é mais difícil ainda, lá na Arena Castelão. Vai ser um jogo muito complicado para o Santos, mas acredito que um empate já é um resultado positivo, porque permaneceria em 16º, permaneceria fora da zona do rebaixamento, mesmo se o Vitória ganhar o jogo, mesmo se o Vitória ganhasse o jogo. E é um jogo importantíssimo para o Santos. E para o Ceará também. Um empate também para o Ceará não ficaria ruim. Se manteria ali em 13º, 14º, depende da combinação de resultados, né? Mas sem perigo, sem muito perigo ainda. Eu acredito que os 4 que vão cair já estão meio que definidos. Vai continuar sendo Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport, com alguma surpresa. Pode ser o Santos, pode ser o Vasco, pode ser o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também não joga bola há algum tempo. E é uma dificuldade que esses clubes vêm enfrentando, é muito grande, que esses 4 times que estão brigando, esses 3 times, principalmente Vasco, Santos e Atlético Mineiro, não tem time para cair. São times muito fortes, mas que chega na hora do jogo e não conseguem desempenhar todo o favoritismo ou nem toda a habilidade do que cada jogador individualmente tem, coletivamente não conseguem colocar. E agora tá tendo uma mudança no Santos nisso, principalmente com a entrada com a nova contratação do Vojvoda, e já vem de alguns resultados bem positivos. Para fechar a rodada, Cruzeiro e Sport. Sport é lanterna, aí esse jogo, na minha visão, é poupa-tempo. O Cruzeiro tem 51 pontos, está apenas 4 atrás do Flamengo neste exato momento que eu estou gravando. E o Sport é lanterna, ganhou 2 jogos nesse Brasileirão, contra o Corinthians, em casa, né?
que até é vergonhoso, né? Pro Corinthians perder esse jogo fora de casa, um time que não ganhava em casa há 6 meses, conseguiu uma vitória contra um time do Corinthians que tem uma folha salarial 5, 6 vezes maior do que a do Sport. Não tô falando que dinheiro ganha, mas é uma dificuldade a mais pro Corinthians. Tá jogando, por exemplo, contra o Sport fora de casa, um time que não venceu no Brasileirão, basicamente, e perder esse jogo. Mas aí acho que esse último jogo da rodada, para fechar a rodada do domingo, para fechar a rodada 27, perdão, do Brasileirão, acredito que é poupar tempo. O Cruzeiro vai passar por cima e eu chutaria 3-4-0 nesse placar. O Cruzeiro veio de um bom jogo contra o Flamengo no meio de semana e tem tudo para repetir isso e fazer mais um bom jogo e para golear. Vídeo foi esse. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe aí para quem você quiser. Ativa o sininho, que aí você não perde nenhuma notificação quando eu postar vídeo. Aqui a gente tem vídeo todos os dias às 6 horas da tarde. Ontem não teve porque eu me ferrei, né? Ferrei o tornozelo. Mas temos vídeo todos os dias às 6 horas e de vez em quando vídeo meio-dia também, quando meu horário tá tranquilo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E até amanhã às 18 horas para falar de mais futebol brasileiro, falar dessa rodada do domingo. E tô até começando um roteiro para falar sobre, por exemplo, uma SAF no Corinthians. Mas isso daí a gente vê pra frente e eu vou avisando vocês. E muito obrigado a você que acompanhou.